E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como realizar a montagem de um transcriptoma utilizando a ferramenta Oasis. Então, essa ferramenta ela é um montador de novo, né, para transcriptomas que realiza então esse processo de montagem, né, de reconstrução dos transcritos sem depender de um genoma de referência. Então, ela utiliza como base o mesmo princípio dos montadores de genoma, né, e é baseada no Velvet. Tá? Então, utiliza o princípio de grafos de Bruegel para realizar essa montagem. Então, nesse tutorial, nós vamos utilizar um conjunto de dados de sequenciamento de RNA-seq de Leptospira, né, que por conta do tamanho do dataset é mais simples de mostrar o processo sendo executado, e também por conta da demanda de recurso computacional, né, que no caso de montagem de transcriptoma, né, às vezes exige bastante memória, né, então é mais fácil de mostrar essas análises com dados de organismos procariotos, mas os mesmos comandos que são aplicados nesse caso também são aplicáveis, né, no caso de eucariotos, né, sendo necessário apenas garantir que haja memória suficiente para executar o processo. Então, nesse tutorial, a gente vai utilizar dados de Leptospira e para obter eles a gente vai utilizar a ferramenta FastQDump, né, que está disponível no pacote NCBI SRE Toolkit. Então, vou deixar o link aqui no vídeo, no post do blog, em que eu mostro todos os requisitos que têm que ser instalados para realizar o tutorial. Então, vou criar aqui uma pasta chamada Data, vou entrar nela e vou utilizar o comando FastDump para fazer o download desses dados. Então, esse é o código de acesso que a gente tem que utilizar e esse código de acesso então é de dados que foram obtidos utilizando o sequenciamento single-end. Então a gente simplesmente precisa informar aqui o código de acesso. Caso nossos dados sejam do tipo paired-end, a gente utiliza a opção --split 3, que aí ele vai gerar um arquivo para os fragmentos de DNA da fita forward e outro arquivo para as leituras da fita reverse. No nosso caso, a gente não precisa botar essa opção. Então, vamos baixar aqui os arquivos. Terminou de baixar aqui os dados. Então, a gente tem agora esse arquivo FastQ, né, que foi então obtido lá do SRA. E agora vamos então baixar o programa que a gente vai utilizar para fazer esse processo de montagem. Então, para baixar o Oasis, a gente vem aqui no repositório dele do GitHub e a gente copia esse link aqui e vamos agora aqui pro terminal e a gente digita git clone --recursive e colocamos aqui o link do repositório. Então a gente utiliza essa opção aqui --recursive porque no repositório do Oasis tem também uma pasta que é o referente ao Velvet, né? Então a gente usa a opção recursive porque o Velvet ele também é um repositório e ele está vinculado ao repositório do Oasis como um módulo. Então se a gente não utiliza o --recursive, ele vai baixar as pastas do Oasis, mas não vai baixar a pasta do Velvet. Então a gente usa essa opção para ele recuperar os dois repositórios, né, e já preparar todas as estruturas de diretórios da forma correta. Então agora a gente baixou o programa. Vamos entrar aqui na pasta dele. E aí a gente digita o comando make. E ele vai fazer a compilação do código do Oasis. Notem que ele usa bastante coisa do
Velvet, né? Então aqui a gente está vendo aqui o arquivo Velvet, né? Source Graph, ele está utilizando, né, a biblioteca do Velvet para compilar o código dele. Agora a gente entra na pasta do Velvet e também realiza a compilação utilizando o comando make. Terminou a compilação. Vamos sair da pasta do Velvet, sair da pasta do Waze. Vou limpar aqui a tela. E agora, para fazer a nossa montagem, né, do transcriptoma, a gente então utiliza primeiro o comando Waze /velvet H. A gente coloca um nome para a nossa montagem, chamar de assembly, um tamanho de camera, vamos colocar 21, e agora a gente coloca as especificações dos nossos arquivos de entrada. Então, menos fastq, menos fastq, menos short, e agora o arquivo na pasta data. Enter. Então, com esse comando, ele vai ler, né, esses dados desse arquivo, e aí ele vai criar uma pasta assembly, e dentro dessa pasta vai ter os arquivos iniciais para o Velvet fazer o processo de construção do grafo de montagem. Então ele vai processar, vai fazer uma transformação, né, nesses dados, e aí vai gerar os arquivos de input necessários para o processo de montagem. E aí depois a gente roda um segundo comando, que é o Velvet G, que vai pegar esses arquivos processados e vai fazer uma montagem inicial. Essa montagem inicial, ela vai ser altamente fragmentada, né, porque ele não fez todo o processamento referente, que é específico para dados transcritos, né? Então ele vai acabar gerando uma montagem bem quebrada mesmo. Bom, então terminou de rodar o Velvet H, a gente tem ali a pasta que foi gerada pelo programa, e agora a gente vai rodar o Velvet G, que vai processar esses resultados do Velvet. O Velvet H, o que ele faz é ler os arquivos de entrada, né, os arquivos de leitura, né, e fazer um processamento desses dados. Então ele vai converter, né, para fazer algumas indexações, vai converter as leituras de FASTQ para FASTA, né, vai aplicar então um pré-processamento, e depois o Velvet G é que vai fazer a montagem propriamente dita. Então, nesse nosso caso, o que a gente tem é agora os dados apenas transformados, e agora depois a gente vai ter então a construção de fato, né, das nossas contigs a partir dessas leituras. Então, agora a gente faz utilizando o comando Velvet. Para isso, a gente vai informar a pasta que contém ali os nossos dados, a pasta que foi gerada pelo Velvet H, e também a gente precisa botar essa opção aqui, read trackage yes, que é um requisito para depois a gente poder executar o Waze. Vou executar agora o Velvet G. Então, pessoal, o Velvet G terminou de rodar. Nós temos aqui na pasta assembly agora o arquivo contigs.fa.
né, que representam as contigs que foram construídas pelo Velvet-G. Se a gente contar quantas foram construídas, a gente vê que está muito acima do número esperado de genes para uma bactéria, né? Então, nesse caso, a gente está trabalhando com Leptospira, tem em torno de 4.000 genes, e nesse caso nós temos 21.721 contigs. Então, indicando que tem muito mais transcrito. No caso, bactérias não existe, splicing alternativo. Então, esse número está muito acima do esperado para um transcriptoma desse tipo de organismo. Então, o Oasis ele processa esses resultados, né, e vai reduzir muito esse número no final, porque ele vai aplicar análises que são específicas para o caso de transcriptoma. Então isso vai ajudar a corrigir esse tipo de problema. Então, agora que nós temos o resultado do Velvet-G, a gente pode executar o Oasis. Para isso, a gente aqui na pasta Oasis, a gente programa o Oasis, e no caso a gente só precisa indicar o diretório que foi utilizado pelo Velvet. A gente indica o diretório e ele vai então construir um arquivo de transcritos, separado do arquivo contigs.fa. Então, para isso, a gente vai limpar aqui a tela, vou utilizar o comando Oasis e vou indicar a pasta assembly. E ele então vai ler esses resultados do Velvet e iniciar a montagem ali do transcriptoma. Então, o Oasis terminou de realizar a montagem. Agora, aqui na pasta assembly, a gente tem um arquivo transcripts.fa. E agora, a gente pode verificar o número de transcritos que foram gerados pelo programa. Então, vou dar um cat e boto aqui um comando grep para contar. Então, a gente tem 3.877 transcritos montados, comparados com 21.000 contigs montados pelo Velvet. Então a gente vê que esse processamento que o Oasis aplica, ele reduz bastante o número de sequências no final, então gerando uma montagem mais íntegra desses nossos transcritos. Então, pessoal, é assim que a gente realiza a montagem de novo de transcriptomas utilizando o Oasis, e o Velvet como base. E a gente pode também aplicar essa mesma abordagem para dados com leituras do tipo leituras pareadas, paired end, e também aplicar para outros organismos, eucariotos também. Então espero que tenham gostado do tutorial, e logo na sequência teremos mais tutoriais sobre análise de novo de RNA-seq.